Caráter e personalidade estão muito relacionados um ao outro. Será que nascemos com nossa personalidade formada? E o nosso caráter, será que herdamos dos nossos pais? Vamos aprender como funciona. Essa pergunta e dúvidas procuramos esclarecer. Segundo a psicologia, vivemos sempre em evolução e os pais são responsáveis pelo caráter dos filhos. O convívio familiar com essa criança, como ela é tratada, seus familiares, tios, avós, professores, todo o convívio social. E a personalidade vai sendo lapidada com o tempo, vai depender das necessidades de cada pessoa. Mas vale a pena sempre lembrar, filhos são maravilhosos, mas os pais são os principais responsáveis pelo seu futuro e devemos cuidar sempre, quando pequenos e adolescentes, e educá-los para a vida. Nunca se falou tanto em mau comportamento, falta de educação. Antigamente, ai se eu falasse assim com a minha mãe. O que aconteceu com os pais? Perderam a autoridade? Essa semana vamos questionar esses assuntos, vamos deixar um número de celular para você deixar sua sugestão e essa sugestão será levada até o psicólogo Roosevelt para ele analisar. Vamos nessa discussão procurar também uma psicopedagoga para nos instruir até que ponto a escola pode interferir no caráter do seu filho. Eles exercem uma influência muito grande, né? A gente não pode falar em fatores determinantes, tá? Pai, mãe, comportamento vai determinar, mas que exerce uma influência, exerce muito grande, porque todo o suporte, todo o apoio e principalmente a referência, ela vem de dentro de casa, seja com os pais, seja com quem for que vive no ambiente. E claro que a interferência, a maneira que essa criança é criada, o ambiente que ela é exposta, ela vai moldar a estrutura dessa criança na fase adulta, né? Mas assim, exerce uma grande influência. Roosevelt, qual é a diferença de personalidade para caráter? A personalidade tem como ser mudada, o caráter tem como ser moldado, qual é a diferença e como que funciona? Bom, as pessoas costumam dizer, existe muito isso no senso comum, que geralmente a personalidade, o caráter da criança, ela se forma até os 6, 7 anos. Né? Na verdade, a personalidade, ela está em constante transformação, tá? Pelo período da vida inteira, de várias maneiras, de várias formas. Tá? Não existe nada comprovado que aquela fase que vai determinar. Existem períodos da vida da pessoa que vai exercer um impacto maior nessa personalidade. Criança, por exemplo, um período que ela está ali muito fértil, aprendendo, ouvindo, e ali vai se moldando a estrutura daquela criança. Tá? Mas a personalidade em si, ela a vida inteira ela vai se transformando. Tá? Ela nunca cessa. Tá? Ela vai mudando de acordo com as vivências, com as experiências na fase adulta, né? Os tombos, as pancadas, e ela vai se trabalhando. Até porque tem pessoas que afirmam, não é, eu era assim, 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 e porque tem pessoas que mudam por religião, porque meu filho nasceu, eu mudei. Tem várias histórias que as pessoas mudam, né? Não, sim, eu acredito que o que faz parte desse processo também, a gente não pode deixar de considerar, são vivências, são as experiências da vida, né? As conquistas, as perdas, as vitórias, as derrotas, né? Isso tudo ajuda a moldar o ser humano em todos os sentidos, né? A personalidade em si, o caráter, como você colocou, ela é uma estrutura que ela vem moldada, ela vem colocada de criança para a fase adulta, mas que não tem nada definido, né? Essa personalidade ela vai se moldando de acordo com as vivências que essa pessoa vai viver na vida adulta. Roosevelt, muito tem se falado no mundo de hoje a respeito do comportamento dos adolescentes, das crianças no período escolar. Isso tem a ver com os pais em casa, com o comportamento dos pais em casa? O que a psicologia fala a respeito disso? Porque antes não era assim. Por que agora é assim? O que mudou? Então, a pergunta é interessante. Por que antes não era assim, porque hoje é assim? Veja bem, é muito simples a gente entender isso. Antes não existia Facebook, não existia WhatsApp, não existia redes sociais, computador, internet, e hoje isso tudo está oferecido aí
essa galera toda, essa criançada toda, né? E claro que isso molda comportamentos também. A internet molda, né, comportamento, WhatsApp, Facebook, essas coisas todas. E tem pais que têm uma certa dificuldade de lidar com isso, até pela criação que eles tiveram, né? Então, o próprio momento, o próprio contexto atual hoje, ele exige dos pais um exercício mais eficaz do dever de pai, de fiscalizar, de colocar, de estar acompanhando, entendeu? Mas tudo isso em detrimento dessas tecnologias de hoje, é a geração de hoje, né? Muito se fala aí embora você não perguntou, mas da hiperatividade, né? Que toda criança que vai para a escola, enfim, apresenta um comportamento, é hiperativo. Bom, depende, né? Não necessariamente, mas a própria geração de hoje obriga que as crianças tenham uma resposta mais rápida, né? Em função de tudo isso que existe hoje, a tecnologia, enfim, né? Então existe sim uma diferença entre antes e o depois. Antes era tudo mais tranquilo, mais lento, mais leve para elas se desenvolver. Hoje é tudo mais rápido, é tudo na correria, tudo na pressão, aí a ansiedade sobe, criança agitada, aí possibilidade de depressão futuramente, enfim, e os pais têm um papel importante aí de estar acompanhando, né? E como driblar e um conselho, eu queria que você deixasse um conselho para os pais driblar essas situações corriqueiras do dia a dia a respeito desses filhos. Assim, não tem uma fórmula mágica. Pai é pai, mãe é mãe, né, gente? Não existe um conselho assim que vai resolver. Existe um ditado que diz que se o conselho fosse bom, não dava, né? Vendia. Mas assim, a sugestão que eu deixo é acompanhe, converse com teus filhos, amor, carinho, reserve um minutinho do seu tempo, né? Hoje a gente entende que a vida é muito atribulada, muito corrida, e chega do trabalho, você vai fazer de casa, e pai, isso e aquilo. Mas reserva um tempo, conversa, se coloca à disposição dos filhos, que é para ouvi-los, né? Não deixa eles solta, né? Porque é comum hoje você ver uma criança de 3 anos com o celular na mão, 4 anos com o celular na mão, e eles lidam com aquilo até te dando a resposta, né? Você vê, a mente está ali dando uma resposta. Se dá um celular para uma criança de 3 anos, ele vai ter que responder, né? E isso vai criar ansiedade, porque ele vai ficar lá. Isso vai dar problema lá na frente. Então, troque um pouco o aparelho. Tem pais assim, eu não vejo isso como uma falha, até porque a gente tem que ver os dois lados. Dá um celular, dá um tablet para a criança, pronto, está lá num canto, não vai me perturbar. Pais e mães, não esqueçam de exercer o papel de vocês. Tá? Não é celular que vai substituir, tá? Não é notebook que vai substituir o trabalho que vocês têm, porque isso vai determinar o que o filho de vocês serão no futuro. Então, muita atenção, muito carinho, reserve uns 5, 10 minutinhos, tira o celular e cumpra o papel de pai.